4h30 depois. Mas teoricamente dá tempo, nunca leva mais do que 2 horas. Mano. Não, via de regra não leva. Teoricamente não vai demorar tanto. Então, boa tarde a todos. Presente aí para a apresentação, defesa, né, do projeto de tese do Carlos Emanuel. Gostaria de agradecer a Josiane, né, que aceitou o convite de participar da banca para fazer a avaliação. A Alexandra, que também está aí para avaliar. A Josiane tem trabalhado com a gente em algumas partes de trabalhos de genética. A Alexandra está no laboratório de molusco como técnica, nos ajudando também. E eu agradecer o Felipe também, é o professor da disciplina, né, Felipe? Está aí para também fazer a avaliação. E, visto isso, eu vou passar a palavra ao Carlos para ele já carregar a apresentação dele e começar. Ok. Carregou a apresentação? Carregou, Carlos, carregou, tá aí. Tá, legal. Boa tarde a todos, então. Vou iniciar a apresentação do projeto de tese. O título do trabalho do projeto é Produção e Desempenho Zootécnico de Linhagens de Crassostreia gigas e Crassostreia agasalho com diferentes colorações de conchas, orientado pelo professor Cláudio Manuel Rodrigues de Mello. Bom, já vou iniciar uma introdução, tentar fazer um pouco mais curta. Esse aqui foi o primeiro trabalho publicado no gênero Crassostreia, referente que abordou o tema de coloração, né, de conchas, diretamente já com a espécie gigas, né, Crassostreia gigas. Ele foi feito no Japão. Tem muita reconhecido assim, né, ou era que muita influência ambiental, né, até hoje, existe muita influência ambiental na forma da concha, né, no formato, principalmente desse gênero de ostra, né. Ele se adapta muito ao substrato e à condição que ele está no cultivo também, no caso dos cultivos, né, densidade, apetrecho, muita coisa interfere no formato da concha. E também se tinha essa noção que havia essa influência na cor da concha. Então, esse foi o primeiro trabalho a desmistificar um pouco essa questão, mas, assim, da onde eles partiram, né, a observação desses autores lá no Japão, que em diferentes localidades tinha diferentes colorações de concha. Assim, resumindo, em direção ao sul, né, aos mares do sul, lá no Japão, até chegar na Coreia, as ostras tinha mais frequência de ostras com concha preta. Então, eles imaginavam que era essa questão de influência do ambiente. Então, esses autores cruzaram ostras de diversas regiões, né, consideraram linhagens diferentes, eram populações isoladas, e, como resultado, obtiveram diversas colorações, né? Eles cruzaram, por exemplo, ostras brancas do norte com pretas do sul, e aí resultou uma proporção, né, de cores, né, na prole. E a partir daí eles começaram a verificar, então, que havia herdabilidade na cor da concha, não era apenas uma influência ambiental, né? Bom, isso foi em 1961. Foram feitos outros trabalhos, mas o que eu considerei mais importante no projeto, depois das leituras, é esse trabalho de Evans e colaboradores de 2009. Eles fizeram um trabalho bem extenso, novamente cruzando ostras pretas com brancas, e estimaram a herdabilidade e determinaram até algumas proporções de herança da questão da coloração. E foi realmente um marco. A partir do trabalho deles, daí começou a surgir bastante trabalhos em relação a cores de concha de Crassostreia gigas, né? E os principais artigos mais recentes é de um grupo da China, e eles realmente têm publicado bastante coisa com esse tema. Lá eles têm disponível muita diversidade, né, para explorar, né, diversidade genética e fenotípica, para explorar nesse quesito de cores de concha.
Então, esse é um dos trabalhos desse grupo. E, bom, aqui a gente pode ver uma variedade bem grande de cores, né? Publicados, as principais são essas cores aqui, né? Tem a legenda aqui, concha dourada, branca, preta, roxa e listrada. A listrada, no caso, lá seria a selvagem ou comum, né? As outras ocorrem em uma frequência, numa abundância bem menor. Nós aqui, felizmente, nós temos no nosso plantel, em Santa Catarina, de Crassosteria giga, todas essas cores disponíveis. No projeto, nós não vamos abordar a roxa. Quando iniciamos a seleção, foi antes do meu projeto, né? Antes de eu ter ingressado no doutorado, pelos colaboradores do laboratório, iniciativa do Laboratório de Moluscos Marinhos, não começaram com a roxa, mas a gente também tem. Futuramente, quem sabe, a gente também vai trabalhar com ela. No momento, nesse projeto, é a dourada, branca e preta, e a gente chama de listrada, né? Aqui na região onde ela é nativa, é conhecida como comum ou selvagem, né? A mais abundante. Bom, inúmeras justificativas tem para esse trabalho. A questão científica, né? De estar sendo bastante abordado esse tema na pesquisa, em aquicultura, né? Em outras áreas também, mas principalmente na aquicultura, que trata o nosso trabalho. E um dos pontos é a diversificação de produtos da maricultura aqui na região, né? Que hoje nós temos basicamente 3 produtos, né? Que é o mexilhão, na verdade 4, o mexilhão, vieira, ostra nativa e a ostra japonesa. Mas mesmo dentro de uma espécie é possível haver diversificação de produtos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse prato, é um prato de um restaurante bem famoso aqui da cidade, eu não citei, a gente vê ostras com um manto mais clarinho, ostras com um manto mais escuro. Aqui também já é uma foto dos nossos reprodutores ali de Sambaqui, né, que ficam na unidade demonstrativa de maricultura da UFSC, né, aqui do Departamento de Aquicultura. Tem ostras com borda do manto bem escura, outras com borda do manto bem clara. Isso influencia muito o gosto do consumidor. Existe preferência, né? Ou principalmente por ostras mais claras. Os restaurantes, esses que eu citei, os principais, assim, eles têm um pouco dessa preferência. Óbvio que não podem restringir apenas o consumo dessas ostras, né, disponibilidade para os consumidores, porque não tem realmente disponível, né, só ostras de manto mais claro, branco ou dourado. E por que eu falei do manto? O manto ele é diretamente correlacionado, tem uma alta correlação com a cor da concha. Então, selecionando ostras para a cor da concha, para esses fenótipos, também estaremos selecionando ostras para a borda do manto. Além da questão do consumo, tem a questão do desempenho do cultivo, né? São relatos, né, de produtores, de alguns produtores, uma observação empírica também nossa, né, de que existe diferença, né, no desempenho entre as cores de concha. Então, essa é mais uma motivação, né, de, por exemplo, obter uma linhagem mais resistente para uma área de variação de salinidade, uma área mais rasa da Bahia, também com maior elevação de temperatura, né, onde ocorre menos circulação de água. Então, também existe essa possibilidade, essa justificativa. Bom, em relação à nativa, à ostra nativa, Crassostrea agazar, não existem trabalhos publicados com esse tema, mas realmente existe também uma diversidade de cores de concha. Inclusive, o Laboratório de Moluscos Marinhos já tem no seu plantel ostras selecionadas há algumas gerações, né? A gente considera linhagens, né, assim, de ostra nativa com cor de concha. Tem a preta, que é essa que está aparecendo aqui. A gente tem a dourada, uma diferença bem grande. E listrada, né? Essas estão bem padronizadas. Existe uma diversidade de listradas, né? Quando elas não são selecionadas, existem listras pretas, listras brancas, diferentes tamanhos de listras, faixas, né? De grupos não selecionados. Essas 3 aqui, elas vêm sendo selecionadas já há algumas gerações lá no laboratório. São reprodutores, né?
Aqui só mais um exemplo das nativas, né? Essa aqui é uma caixa de produção de semente, aqui é uma caixa de reprodutores de cor dourado. Essa aqui eu não tenho bem certeza, provavelmente são listradas, tá? Não são pretas. Mas só para ver que é bem visível, né, a diferença de cores dela. Bom, deixa eu voltar aqui. O trabalho vai tratar disso, né, da seleção de linhagens com cores de concha, tanto de Crassostrea agasalho, da ostra nativa, como da ostra japonesa, a Crassostrea gigas. E a gente tem algumas hipóteses, eu resumi um pouco as hipóteses em relação ao projeto original, né, para tentar condensar um pouco e ficar mais claro assim na apresentação. Mas a primeira hipótese é que há diferença de desempenho, né, entre ostras de diferentes cores nas duas espécies. Eu esqueci o itálico das gigas aqui do nome científico, perdão. Em gigas, Crassostrea gigas, se supõe que a preta apresenta maior desempenho, né, maior crescimento de sobrevivência. A dourada de Crassostrea gigas se supõe apresenta, a nossa hipótese, né, o menor crescimento de sobrevivência, o menor desempenho. Ela é muito mais rara na população, né? A frequência desse fenótipo na população é mais raro, a frequência é mais baixa, inclusive ela está sendo mais difícil de selecionar. Bom, outra hipótese, a partir de cruzamentos que a gente pretende fazer, vocês vão ver na metodologia, é que existe heterose, existe um ganho, né, genético de desempenho quando se cruza distintas linhagens. Isso é visto para outras espécies, para ostras em outros tipos de fenótipos estudados, né? É o que a gente pretende verificar também na questão nas linhagens de cores de conchas, né? Outra questão é em relação aos fenótipos, né? Os métodos de seleção. Quando a gente seleciona por endocruzamentos, né? Seleção familiar, cruzamento entre irmãos, essa seleção, essa apuração das cores, dos fenótipos, né? O aumento da frequência do fenótipo ele é mais rápido, né, nas ostras do que fazer uma seleção em massa, né? E a última hipótese é que esses acasalamentos endogâmicos, né, esses endocruzamentos, não vai haver perda por consanguinidade, porque a gente vai ter poucas gerações, né, de seleção, né? É um trabalho de doutorado, mesmo sendo um trabalho de 4 anos, não é possível tantas gerações. Provavelmente não vamos verificar essa perda de desempenho, né, por consanguinidade. Então, dentre os objetivos, né, para atender essas hipóteses, a gente quer, como objetivo geral, produzir e avaliar o desempenho desses grupos, subpopulações de ostras de distintas cores de concha para as duas espécies, né, Crassostrea agasalho e Crassostrea gigas, como subsídio à diversificação de produtos da cadeia produtiva de Santa Catarina. Bom, vamos determinar diferenças no desempenho, verificar a existência de ganho por heterose, né, o vigor híbrido pelo cruzamento das linhagens, verificar a efetividade dos métodos de seleção adotados, né, se os dois métodos, seleção em massa e seleção por famílias, são efetivos, e determinar a ocorrência de perda por endogamia. Bom, aí agora a gente já entra no material e métodos do trabalho. O experimento com Crassostrea agasalho, nós já temos as linhagens prontas, então nós vamos fazer uma reprodução, né, de cada uma das linhagens em separados, da dourada, preta, da listrada e de ostras não selecionadas, né, para um teste de desempenho no mar. A questão das desovas de Crassostrea agasalho, são desovas em massa, né, por indução. A gente depura elas nesses tanques. Depois, cada linhagem vai separadamente para um tanque, onde, por aumento de temperatura, nós vamos induzir a desova. E as larviculturas de cada uma dessas linhagens vão ocorrer em sistema estático. Não necessariamente nesses tanques, porque a gente não pretende produzir em grandes quantidades, né? A gente pretende o necessário para as pesquisas, então provavelmente serão tanques menores. Esses tanques não estão prontos, a gente vai montar essa estrutura
né, para o cultivo dessa espécie. Bom, o assentamento ele ocorrerá em sistema de upwelling. Aqui é um exemplo da produção. A foto de onde vamos desenvolver aqui o sistema que vamos desenvolver o assentamento das larvas. O sistema não está montado, né, mas aqui cada cilindro desse aqui é uma unidade experimental, ele está emborcado aqui, está de cabeça para baixo, a gente vai virar de cabeça para cima. A água fica circulando com o alimento entre eles, né, tem um tanque recipiente aqui de armazenamento de água e de alimento. A água fica recirculando. Em cada uma dessas unidades vai ficar uma linhagem, né? A gente tem, na verdade, 4 tanques grandes desse aqui. Então, vai ser um tanque desse para cada linhagem, né? E diversas unidades de assentamento. Esse sistema aqui também vai ser utilizado para o assentamento de sementes de Crassostrea gigas, né? Então, não vou precisar ficar repetindo isso, mas para frente na reprodução das linhagens de Crassostrea gigas. Bom, o desempenho, né, o teste de desempenho vai ocorrer na unidade demonstrativa de maricultura Sambaqui, né, da UFSC, que é do Laboratório de Moluscos Marinhos. Aqui tem uma foto da fazenda. A gente vai ter 3 tratamentos e um controle: conchas dourada, preta, listrada e ostras não selecionadas. Né? O experimento é longo, ela tem um crescimento lento, aproximadamente 16 meses de duração. Eu já vou acrescentando o cronograma na apresentação do projeto, que fica complicado apresentar ele no final, eu acho que fica meio quebrado e difícil de acompanhar e de apresentar também. Né? Então, esse experimento, a gente pretende fazer a qualificação com ele, né, em setembro de 2023, que é o prazo dado pela pós-graduação. Bom, as fases de berçário, né? Esse experimento vai ser dividido em fases. A primeira fase é berçário. Aqui a gente tem as unidades experimentais, né? Aqui é um exemplo, uma foto da gente montando, né, essas unidades. Essas unidades vão ser colocadas dentro de travesseiros de cultivo, né? E o cultivo vai ocorrer no mar. Aqui está a densidade aproximada de sementes que vai em cada cilindro. Isso vai depender um pouco do nosso êxito na reprodução, né? Pode ser um pouco menor essa densidade. A gente vai fazer 4 cilindros por travesseiros, então serão 4 réplicas por tratamento. Essa fase de berçário também, conforme as sementes vão crescendo, e para não ficar um grande número de cilindros, né, que isso é um fator limitante, né, um grande número dessas unidades experimentais, nós vamos transferir para lanternas berçários, né, lanternas de 4 andares, o povoamento é por volume, né, nós vamos contar também as sementes, mas essa é a densidade de semente que vai ser acrescentada em cada uma dos andares, dos pisos das lanternas. Né? Essa aqui é uma foto bem antiga, eu não tinha uma foto recente de um berçário, mas aqui está a foto da tela, né? Uma tela de 4 milímetros. A gente pretende ter até 12 lanternas, né? Que vai representar também 12 réplicas. Bom, a próxima fase desse experimento é a fase intermediária. Elas ocorrem em lanternas com malha de 18 milímetros aproximadamente, uma densidade de 130 ostras por andar, né, da lanterna. Cada andar vai representar uma unidade experimental. A gente vai continuar utilizando 12 lanternas, né, e 12 réplicas. A fase de crescimento final, quando as ostras crescerem um pouco mais, vão ser lanternas com malhas de 30 milímetros e a gente reduz um pouco a densidade, né, para 100 ostras por unidade experimental. Todas essas densidades e apetrechos utilizados já foram testados, tem dados publicados, né? Eu não estou citando eles aqui na apresentação, mas estão citados no projeto. Bom, a avaliação dos resultados do desempenho vai ser por análise de variância e teste de médias, né? Quando necessário, quando apresentarem diferenças, né, na análise de variância. Agora a gente já passa para o próximo experimento, que é a seleção em massa de linhagem de Crassostrea agazar, né? Crassostrea agazar, gigas, perdão, né? A ostra do Pacífico, ostra japonesa. Nós ainda estamos selecionando, nós não temos essas linhagens prontas, então essas etapas fazem parte também do projeto. A gente já iniciou a fertilização em massa, né? Uma seleção em massa dessas linhagens. Esse ano nós já estamos na 3ª geração. Eu coloquei as datas aqui também para atender um cronograma.
Em novembro de 2023, nós vamos estar fazendo a 5ª geração de seleção em massa de Crassostrea gigas, né? E a prole dessa geração vai ser utilizada no teste de desempenho, como a gente vai ver mais à frente. Então, a gente pretende, né? Espera que na 5ª geração a gente tenha esses fenótipos bem apurados, né? Em abundância na população para a gente fazer o teste. Bom, aqui é só um exemplo de reprodutores. Essa aqui é uma foto da 2ª geração, ocorreu em novembro de 2020, né? Essa reprodução. Essa aqui é a linhagem dourada. A gente usa 25 machos e 25 fêmeas, né? Nessa fertilização em massa. Aqui tem menos indivíduos, é só um exemplo, né? As desovas, né? Fertilização em massa, a gente faz o stripping, né? Que é a raspagem dos gametas, né? Tanto de macho como de fêmea, separadamente, né? 25 machos e 25 fêmeas, cada um no seu balde. Depois a gente adiciona esses gametas dos machos aqui no balde com as fêmeas, vai homogeneizando para ocorrer essa fertilização. Bom, perdão. Após 24 horas, daí é feita após a fertilização, que é analisada em microscópio, a gente faz uma incubação durante 24 horas, né? Como a gente vai ver mais à frente também, para iniciar a larvicultura. Aqui é um exemplo de como a gente está fazendo a seleção dessas linhagens. Aqui é uma linhagem preta, aqui a linhagem branca, dá para ver bem a diferença. Essa é a 2ª geração, né? Como eu já falei, reproduzida em novembro de 2020. Essa foto aqui, tá? Ela é a seleção da linhagem preta. Olha só, tem muitas pretas, né? Muito característica, mas entre elas ainda temos, né, ostras brancas, listradas, e a gente está fazendo essa separação, selecionando as pretas para fundar a próxima geração, a 3ª geração, que a gente já começou esse ano, né? Começamos agora em novembro. Inclusive, a larvicultura dela já está em andamento lá no laboratório. Bom, aqui é para exemplificar a seleção familiar, né? São 2 tipos de seleção em massa, como eu já falei, e a seleção familiar. A gente vai fazer acasalamentos, né? Vamos reproduzir par a par, então a gente não está fazendo a raspagem dos gametas em apenas um balde. Aqui, cada fêmea vai ser raspado seus gametas e depositado num balde, e cada macho também num beckerzinho, para depois fazer essa fertilização entre casais, né? Então a gente vai ter um número grande de larviculturas. Aqui a gente tem 12 casais representados, 12 fêmeas e 12 machos. Essa aqui é a linhagem branca. Essa desova ocorreu quinta passada, fazem poucos dias, está em andamento a larvicultura. Bom, aqui são os baldes de incubação, são vários baldes, né? A gente tem 12 baldes, né? Um para cada acasalamento. Aqui a gente já apresenta o cronograma, né? A 1ª geração, que começou agora, né? Entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. A 2ª geração vai ser ano que vem. A 1ª geração são apenas acasalamentos. Nós escolhemos, selecionamos ostras, vamos selecionar, né? De cada linhagem, né? Um casal de cada cor, né? Na verdade, serão 10 casais, né? A gente pretende fundar 10 famílias. A gente está fazendo 12. É um esforço grande, a gente não faz mais pela dificuldade mesmo, é bastante esforço de trabalho, e pretende fazer 12 para tentar apurar 10 famílias, né? Ano que vem, né, em novembro de 2022, a gente vai pegar cada família dessa que a gente iniciou e vamos fazer um cruzamento endogâmico, né? Acasalamentos entre irmãos, né? Para que a gente pretende, com isso, apurar mais rapidamente, né, cada uma dessas linhagens, dessas colorações de concha. Aqui, só para representar, né, um beckerzinho com gameta de macho para cada balde com gameta de fêmea, onde vai ocorrer a fertilização. Bom, a incubação e larviculturas. As incubações ocorrem em baldes, as larviculturas ocorrem aqui nesse sisteminha de recirculação, né? São garrafas de 2,5 litros, bastante unidades experimentais para dar conta, né, de todas as famílias, todas as larviculturas que a gente vai fazer. Esse sistema aqui também vai ser usado, mas principalmente para seleção em massa. Acabei deixando aqui nesse slide
seleção familiar, mas ele vai ser usado mais para seleção em massa, tem menos unidades, né? Bom, e além desse sistema aqui, a fertilização em massa também vai ocorrer em sistema estático. Estou misturando um pouco as coisas, mas não para não ficar muito repetitivo, né? Falar de todas as larviculturas, repetir, né? No caso, todas as vezes a apresentação não ia dar tempo de falar tudo, né? O sistema estático é o mesmo usado na ostra nativa, que eu mostrei no início da apresentação. Isso aqui foi feito agora, quinta passada, né? E agora já saíram dos baldinhos, estão só na garrafa, né? Já incubou 24 horas no balde, a gente já povoou cada uma das garrafinhas da larvicultura. Bom, depois da segunda geração de seleção familiar, né, que a gente vai fazer o cruzamento para obter irmãos completos, nós vamos pegar esses irmãos, né, de linhagens brancas, preta, dourada e listrada. Nós vamos ter 10 famílias de cada uma destas linhagens. A gente vai fazer pools, nós vamos juntar todas essas famílias, né, de cada linhagem, né, vamos pegar reprodutores de cada uma delas, no mínimo um macho e uma fêmea de cada uma delas. Vamos fazer um pool de listrada, um de dourada, um de preto e um de branca. E vamos fazer um cruzamento de alelo. A gente vai fazer o que seria isso? A gente vai, aqui na linha a gente tem as fêmeas de cada linhagem, os machos, perdão, de cada linhagem, e na coluna a gente tem as fêmeas. E nós vamos cruzar um macho branco com fêmea branca, né? E vice-versa, representação cruzamento. Na diagonal a gente tem todos esses cruzamentos de linhagem que vão formar linhagens puras, né? Branca com branca, preta com preta, dourada com dourada e listrada com listrada. As demais células aqui da tabela, a gente pode ver, vai ser cruzada uma branca com preta, né? Fêmea branca com macho preto, mas a gente também vai ter uma fêmea preta com um macho branco. Isso vai acontecer para todas as linhagens, né? Eles são híbridos recíprocos, né? No caso, vou dar apenas esse exemplo da fêmea branca com macho preto e da fêmea preta com macho branco. Então, nós teremos híbridos recíprocos e as linhagens puras. Cada um vai representar um tratamento no experimento de desempenho. Então, agora a gente já vem para o teste de desempenho, né? Só voltando aqui, essa tabela vai gerar 16, né, tratamentos, então, né? São 16 grupos obtidos no cruzamento de alelo, que vão representar o tratamento, e as 4 linhagens que a gente vem fazendo por seleção em massa serão mais 4 tratamentos. Então, nós vamos comparar as linhagens obtidas com seleção em massa com as linhagens endogâmicas, né? E reproduzidas pelo cruzamento de alelo. Então, a gente, além das linhagens puras endogâmicas, nós também teremos os híbridos dessas linhagens, né? A gente quer verificar com isso qual das formas de seleção a gente tem a pura mais rápido, as linhagens, e depois, e também, além disso, ver se existe perda por consanguinidade, né? Nos 2 métodos de seleção, né? Porque o acasalamento entre irmãos, ele gera mais consanguinidade e pode haver essa perda. Além disso, esses híbridos que a gente vai produzir no cruzamento de alelo, a gente espera, né? Existe a hipótese de haver heterose e algum deles apresentar um desempenho maior do que até as linhagens puras, né? Bom, o desenvolvimento desse experimento no mar, né, o manejo, os apetrechos, as análises dos resultados, eles vão ser semelhantes ao experimento de desempenho de Crassostrega agazar. A diferença aqui não é no delineamento experimental, só que é uma duração bem mais rápida, né? O crescimento das gigas é mais rápido, a gente tem uma duração estimada de 5 meses. Só para atender o cronograma, essa reprodução das linhagens em novembro, agora, perdão, vou me omitir dessa reprodução, mas é no último ano, né, para atender o prazo da pós para o experimento para a defesa no final de 2024. Então, vai ser em final de 2023 essa reprodução. Bom,
Além do desempenho, nesse experimento, a gente também vai avaliar a cor, né? Qual método de seleção apura melhor as cores, e para ter um método objetivo, isso já tem sido publicado dessa maneira, um método objetivo de avaliação das cores, nós vamos fotografar as ostras, usar esse método de sistema de visão computacional, um programinha a gente quantifica, né, as cores das conchas para fazer essa comparação, né, de qual método de seleção apurou melhor, se a gente realmente obteve, né, ostras com cores bem definidas, né, pretas, listradas, brancas e douradas. Bom, os resultados dessa análise pelo sistema de computação visão computacional vão ser submetidos à análise de correlação, né? A gente vai avaliar a frequência da cor pelo método de seleção em massa ou familiar, e também ver se existe correlação da cor da concha e borda do manto. A gente sabe que existe, né? Mas a gente vai medir ela, né? Isso, lá no início do trabalho, já tinha justificativa, né, da preferência pela cor da ostra, né, da borda do manto da ostra, então existe essa importância. Bom, aqui é a tabelinha de orçamento do trabalho. A gente se ateve às coisas que não estão disponíveis no laboratório, que vão... Opa, perdão. Tocou o timer aqui. Principalmente o que vai ser necessário para o cultivo no mar, para os experimentos de desempenho no mar, né? Uma das coisas que eu não abordei, aproveito para abordar agora, é o monitoramento da qualidade de água. A gente não vai avaliar o efeito da qualidade de água no experimento, né? Porque a gente não é um tratamento, né? Os parâmetros ambientais, os tratamentos são as linhagens, né? Os grupos, as populações selecionadas, mas nós vamos monitorar para, caso alguma resposta que a gente não espera ocorra, né, poder discutir esses resultados. Então, vamos comprar filtros, né, para essas análises, e depois tubos de PVC para fazer as unidades experimentais para o cultivo de semente, telas, lanternas de cultivo, né, montagem de lanternas, que é o que a gente precisa. O restante do trabalho em laboratório, larviculturas, assentamentos de desovas, o laboratório vai fornecer o material, né? Bom, aqui só o que foi citado na apresentação. E é isso. Obrigado a todos. Enfim. Muito obrigado, Carlos, pela apresentação. Eu peço desculpa, eu fechei a minha cama porque a conexão estava falhando um pouco em termos de áudio. E como eu estou gravando, eu fechei. Não melhorou muito, não, mas também não nada que tenha prejudicado a gravação. Tá? Então, eu vou passar já diretamente a palavra à Josiane, que é mais externa no nosso grupo, para fazer as considerações dela sobre o trabalho, a apresentação do trabalho escrito. Jo, por favor. Bom, oi, Carlos, obrigada pelo convite, e Cláudio também, por lembrarem do meu nome. Deixa eu abrir aqui a apresentação para eu ir comentando. Bom, primeiro eu vou comentar da apresentação, acho que ela deixou mais claro algumas questões, por exemplo, as fotos, achei muito bom, que não estão no projeto, então eu não conheço, eu fiquei curiosa. E foi bom você ter colocado. Também os esquemas, que é uma coisa que eu ia comentar para você pôr no seu trabalho, porque facilita até a organização, né? Visualizar. Quando você desenha, você consegue ter noção melhor. E, de modo geral, achei a tua apresentação boa, assim, você conseguiu trazer, explicar, né? Tudo. Talvez a introdução você pudesse ter pontuado um pouco melhor para ir se situando, assim, sabe? Eu acho que detalhar um pouquinho mais. Mas é só sugestões, e como tu vai ainda ter qualificação e ter a defesa, e é o meu ponto de vista, né? Tudo que eu falar aqui é um olhar meu, né? Não sou dona da razão.
Não, obrigado. Pode falar, sem problema. A primeira coisa que eu ia comentar com você é do teu resumo. Então, quando eu comecei a ler teu resumo, eu vi que você trouxe, né, o estado da arte do teu, né, o que já foi feito até hoje, e eu fiquei um pouco em dúvida desse próximo passo, assim, o que é inovador. Eu acho que o jeito que você escreveu o resumo não está muito claro. Por exemplo, uma coisa que você fez que eu falei, não, isso não está certo, é quando você põe o entretanto aqui na quarta linha para falar a mesma coisa. Então, tu tem que tomar um pouco de cuidado a hora que você for falar disso, né? Porque o entretanto é tipo, contudo, acontece tal coisa. E ali poderia ser além disso, é uma complementação. Achei que faltou você trazer esse gargalo um pouco melhor. E uma outra coisa que eu fiquei muito curiosa, eu falei, ele vai fazer uma pesquisa de campo, alguma coisa assim. Você fala muito da preferência e você não vai fazer nenhum teste. Eu não sei se isso é possível. Porque é uma coisa fala, porque tu traz isso. E eu esperava muito que tu ia fazer uma pesquisa de mercado. Ou qualquer coisa do gênero. Porque eu fiquei muito instigada. Eu falei, nossa, as pessoas gostam mais de qual? Da amarela? Elas gostam, elas pagariam mais pela amarela? Elas pagariam mais pela preta? Ou não, é um achismo? Não sei, eu fiquei muito interessada de saber. Porque às vezes a gente tem uma sensação, mas na hora que vai fazer realmente um questionário, pode ser que as coisas mudem, sabe? Então, poxa, se as pessoas pagariam mais pela preta, então, quem sabe vale investir até mais na preta ou vender mais, mas ter esse retrato, talvez. Fiquei curiosa, porque acho que parece simples, mas sai do achismo, sabe? E não sei se tem como fazer, enfim, é uma sugestão minha do trabalho. Então, essa parte do resumo, eu achei que eu anotei algumas coisas aqui, achei que você deveria deixar mais clara essa divisão do estado da arte do teu trabalho, o gap, né? O que está faltando e qual que é o avanço que a tua tese vai trazer. Ele está um pouco perdido, assim, eu achei que não está definido. Isso é importante no resumo, o leitor olhar e falar: ah, legal, temos isso até agora, tem esse buraco aqui para resolver e eu vou fazer isso para resolver. Ficou um pouco misturado, assim, eu achei. Vamos lá. Descer aqui. Uma coisa que eu senti no trabalho é que, primeiro, a gente faz assim, a gente apresenta o nome científico uma vez, fala quem é, depois a gente não põe ele inteiro de novo, né? Então, acho que um cuidado com isso você pode começar a ter, já que você vai começar a escrever os documentos. E uma coisa que eu senti são são frases muito longas. Por exemplo, na página 2, lá, desde o final da década de 1980, você não pontua quase. Então, uma dica que eu vou dar, leia em voz alta. Se faltar o ar, é porque você não pôs vírgula. Então, tem horas, em vários momentos, que eu falei, não, tem vários momentos que eu anotei, aqui tem que ter uma vírgula. Ou tem um E, depois tem um E e não tem vírgula. Parece bobagem, assim. Não é bobagem, é importante. O texto fica claro, uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase. Então, acho que você tome cuidado com isso. Já vou falar aqui também de outra coisa. Tem que revisar várias vezes o texto, passa muita coisa. Tem etial itálico, tem etial não itálico. Uma saída para isso é você ir lá no Word, fazer um Ctrl+L e fazer uma busca no texto. E aí tu vai ver que tem itálico e sem itálico. E aí tu padroniza, porque o texto fica melhor, né? São dicas para você escrever depois a sua tese, né, no texto. Deixa eu ver. Perfeito. Pontuação. Aqui. Outra coisa, no final da página 2, você coloca: mais recentemente, vem ganhando importância estudos com linhagens de ostra do Pacífico com distintas pigmentações ou colorações de conchas. Característica estudada para atender questões de mercado através de programa de melhoramento genético.
eu não entendi. Então, é importante você ler com cuidado, porque eu não entendi o que essa frase né, diz. Aí eu sugeri assim, estudos com linhagens de ostra do Pacífico, com distintas pigmentações ou colorações de concha, vem se destacando para atender questões através do melhoramento genético. Então, eu percebo que em vários lugares tu tá precisando desse filtro na escrita, assim, que tá confuso, sabe? Aqui, então, ficou estranho, eu acredito que seja isso que você queria dizer, se você quer comentar, você está com o documento aí? Vou abrir ele, mas era isso que eu queria dizer, sim. Mas... deixa eu abrir aqui. Ou, de modo geral, Pode sabe? falar. Leia na página, ali, característica estudada para atender questões de mercado através de programa de melhoramento genético. Tipo... Desculpa, peraí. Qual página 2, no final da página 2. Tá. Sim, sim. Tá, mas de modo geral é um exemplo, sabe? Não tem conexão entre as duas, sim, né? Sim. Fica... então, prestar bastante atenção nisso. As duas frases. Tem muito lugar que assim, fica muito sem ar, assim, de ler, porque você esqueceu de colocar a vírgula em várias partes. Isso é bem importante. E em vários lugares você coloca o nome completo. Achei que o trabalho está bem citado, assim, né? Você usou muitas citações, está bem fundamentado. A questão do nome científico, aí é uma dúvida que eu tenho também e não tirei a tempo e fiz desse jeito. Porque em cada título, talvez teria que começar com o nome completo dela, e aí a partir dali colocar ele abreviado, mas não tenho essa certeza também, foi assim que eu fiz. Título? Por exemplo, introdução, a primeira vez eu cito o nome completo, depois já abrevio. Mas quando for para os objetivos, novamente eu cito o nome dela completo e depois abrevio. E depois materiais e métodos assim também, até o final. Olha, até onde eu sei, não. Você apresenta ela na introdução, porque o abstract ok, mas na introdução você apresenta ela e depois você não precisa, porque aí tem horas que você coloca ele abreviado, tem horas que você coloca inteiro. Daí não precisa, você já apresentou a espécie. E outra coisa que eu ia falar, assim, para tua tese, é claro que todo mundo sabe quem é ostra nativa, mas no trabalho internacional, o que é ostra nativa? Né? Então, acho que a pessoa não vai saber, nativa de Florianópolis, mas então pensar na escrita já do artigo, porque quando você vê, tá aí, prestar atenção nisso, assim, talvez considerar o nome, também conhecida regionalmente como ostra nativa, mas vamos tratar pelo nome científico. Fica mais... Tem frases soltas... eu coloquei aqui de novo. Tá, então vamos lá. Sobre as hipóteses, você já melhorou a apresentação delas na tua apresentação, porque você colocou elas curtas e várias, então não precisava. Então, a 1 e a 3, elas podiam ser agrupadas, e você fez isso na sua apresentação, né? A diferença de crescimento entre a Crasostreia agazar, de concha dourada, e daí que você coloca de crescimento, você vê, o primeiro, a diferença de crescimento entre Crasostreia agazar, de concha dourada, preta e listrada. No 3, ostras de cegazar selecionadas pela cor dourada, preta ou listrada apresentam maior crescimento do que as não selecionadas. Então, junta isso, mesmo que você coloque... Porque isso vai ser um artigo só, pensa também nos trabalhos que você vai fazer. Você pode tentar costurar essa hipótese e ela não ficar muito fragmentada, sabe? Sugiro você rever mais ou menos como você fez na sua apresentação. Aqui, por exemplo, a 9 e a 11, eu acho que você pode juntar.
Sim. A 7 e a 8, tem muita coisa e aí vai ficando Tem confuso para quem bastante, lê, né? sabe? Fica Você confuso. pode verificar se há melhor desempenho nos cruzamentos, desempenho e sobrevivência e desenvolver um pouco mais. Daí, na última hipótese, você coloca assim: com apenas uma geração de acasalamentos endogâmicos, não há perda por consanguinidade. A prole proveniente dos endocruzamentos apresenta desempenho igual ao proveniente da seleção em massa. Mas aí, deixa mais claro, a perda do quê? Perda de desempenho, né? Que é o que a gente vai avaliar, né? É isso. Porque acho que quando tu está selecionando, uma das coisas que tu tem que evitar não evitar, às vezes é necessário, como a gente vai fazer, né? Cruzamentos endogâmicos, mas pode acarretar em perda. Então, por isso que a gente quer avaliar, né? Ver se vai realmente existir essa perda ou não, né? Aí eu tenho uma pergunta. Vocês, eu não vi no texto, não me lembro. Você sugere que não haverá perda de endogamia. Como que você comenta? Que não vai ter perda, que a endogamia não vai ser prejudicial, né? Porque é só uma geração, né, de cruzamento endogâmico, né, acasalamento entre irmãos, né? Por Mas isso a aí gente não vai ter perda de. desempenho. Tá, talvez deixar claro, porque eu fiquei pensando, ele vai fazer análise molecular para saber se vai ter perda De variabilidade. Não, não. Deixa mais claro, e talvez ali na hipótese, se você escrever mais claro, você não precisa nem pôr entre parênteses. Né? Porque Sim. não é meio que para explicar. Então, tenta elaborar um pouquinho melhor, porque aí você não precisa pôr entre parênteses. Tá. Não entendi. Falar qual é a perda, né, que ocorre, né? Deixar bem claro, né? Os seus objetivos eles estão mais elaborados do que as suas hipóteses. Quem sabe sugerir dessa mesma maneira. Sobre o material e métodos, o que eu vou dizer assim, que eu achei bem feito, que você fez, tomando cuidado sempre nessa descrição. Eu achei. Parece que está tudo bem dominado, assim, eu conheço o laboratório, não tem gaps, assim, tipo dúvida, nossa, não vai dar certo, não, parece que vai dar tudo certo, está tudo muito bem especificado, parece que o projeto eu não vi, por exemplo, nossa, eu vi aqui que parece que pode dar problema, não tive essa percepção, senti falta de esquemas, uns esquemas para a gente poder ver, e até para você não se perder, ia ficar interessante, mais ou menos como você fez na sua apresentação. Entendi, achei que está super legal. Daí, vamos para a produção científica. Eu acho que o segundo artigo está legal, essa revista é ótima. Agora, essa primeira revista eu colocaria como uma última opção. Ela é muito fraca. Você começar por ela. Eu tentaria pensar em elaborar algo melhor. Aí eu vi que ela está citada num trabalho que você citou essa revista em algum trabalho. Então eu pensei, ele deve ter dado uma olhada, porque é uma revista que tem um baixo impacto. Eu acho que você poderia tentar já sugerir algo melhor, não partir para uma revista menor, assim, né? Tentar pensar, elaborar o artigo para tentar uma revista melhor, que é melhor para o seu currículo também, né? Acho que vocês conseguem, com esse trabalho desse tamanho, fazer isso, assim. Então, era mais isso que eu tinha para falar. Tá muito legal, vai dar muito trabalho. João, muito obrigado pelas considerações. É sempre bem importante quando a gente tem, né, Carlos, um olhar externo principalmente dos textos que a gente redige, dos projetos, porque quando tu faz um projeto, né, e é o que tu viu, o Carlos, ele já vem executando isso como técnico do laboratório, porque a produção de linhagem é parte das nossas atividades há um tempo atrás, e aí
tudo parece muito simples, né? E às vezes a gente tem dificuldade de colocar a simplicidade de forma correta no papel, né? Porque o dia a dia se torna, você sabe o que vai fazer, e aí você peca na falta de informação e no detalhamento das escritas. Mas nós vamos, com certeza, rever o texto, né? Você, todas as considerações, para tentar deixar melhor, mais claro, para a execução para o futuro. Isso já vai ajudando, é óbvio, a gente sempre, é importante os comentários que a gente já vai ajustando, né, pensando lá no final, na tese, depois ainda mais para frente, que é a publicação dos artigos. Sabemos que o doutorado de hoje, no nosso programa, ele só acaba quando tiver pelo menos um artigo publicado e um submetido, então essa questão de pensar na publicação é necessária. Muito obrigado. Alexandra? Está presente? Vou passar a palavra a você. Boa tarde, está todo mundo me vendo e ouvindo? Estamos te vendo. Sim, perfeito. Porque caiu, na realidade, a minha câmera mesmo, não foi nem eu que desliguei. Eu acho que a internet aqui no laboratório, a conexão no laboratório hoje não está boa, né? Então, às vezes, quando a conexão está ruim, o próprio sistema derruba a câmera para não perder a conexão. Qualquer coisa eu tento acessar aqui pelo meu celular, daí eu caio um pouquinho e entro de volta. Primeiramente, muito obrigada, Carlos, pelo convite para ser banca da defesa. Eu quero elogiar, porque assim, eu sei que tu fizesse uma pesquisa bibliográfica bastante ampla, né? É um assunto que não é fácil. O que eu vejo é que tu és bastante corajoso assim, em abarcar, né, abraçar uma área que eu sei que não, até o momento ainda não foi a sua, né? E eu acho que assim, estás começando de uma forma muito já dominando bastante coisa. Eu acho que tu não tens que te preocupar com isso, porque eu acho que tu estás assim, começando muito bem. Eu acho que tu estás dominando bastante coisa que, né, que não é simples, já não é simples e aí eu sei que algumas confusões na hora de escrever, assim, também porque não é fácil simplesmente, né, começar a escrever sobre algo que a gente nem domina e aí ao escrever o texto, às vezes a gente tem um pouco de confusão, assim, de não saber como escrever, né, mas eu acredito que já foi, assim, né, um texto super bem escrito. Eu acho que tu tens ótima capacidade de escrever. Parabéns pelo abarcar o desafio aí, abraçar o desafio. Eu não vou falar sobre as partes, assim, eu dei mais uma corrigida, que eu já tinha lido, já tinha feito uma correção inicial, eu dei mais uma corrigida no texto, eu não vou comentar partes por partes, depois eu te passo todas as sugestões que eu inseri no texto. Certo. E vou falar sobre, de uma forma mais geral. Eu acho que até a Josiane já comentou várias coisas que eu achava importantes também, e não vou me alongar muito aqui. Mas com relação à introdução, eu também achei bastante bacana essa parte que a Josiane comentou sobre a pesquisa de mercado. E eu acho que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? Sobre, olha, qual é a intenção desse trabalho, né? O que a gente quer com esse trabalho? É muito lindo a gente verificar a questão da herança, da cor de concha, e a gente verificar, fazer seleção e ter linhagens de cores diferentes, e realmente a gente tem
tem essa expectativa de que o mercado vai aceitar mais ou menos, né, determinadas cores. Mas, assim, até o momento, assim, me pareceu bastante dúbio, assim, né? Eu fiquei realmente até o momento, assim, com dúvida de que, afinal de contas, qual é a cor de concha que mais chama a atenção dos consumidores? Porque a gente realmente aqui é diferente de outros países. A gente, os produtores e o mercado, ele vende ostra normalmente inteira, né? Eu acho que a maior parte das vendas são de ostras inteiras, não é meia concha, né? Então, o que seria realmente o de maior interesse de mercado? Eu acho que seria bastante interessante essa sugestão da Josiane, realmente fazer uma pesquisa, talvez com produtores, o que eles ouviram falar, ou de próprios consumidores, né, e de pensar um pouco mais a esse respeito, porque eu acho que, afinal de contas, a gente está fazendo um trabalho e a gente tem que saber para que a gente está fazendo esse trabalho, né? Não fazer por fazer, né? Vamos, né, saber da cor da concha, mas e para que isso, né? Também, ainda na introdução, eu, além de sentir um pouco de falta dessa divisão entre o que é as referências, o que é que falta de a gente estudar ainda e qual que é a sua parte de contribuição nisso, tem algumas coisas que eu comecei a perceber que ainda falta na introdução. Eu sei que já ficou um pouco longa, né? Mas o principal, eu acho que é porque, assim, você vai trabalhar com cor de concha, você vai trabalhar com desempenho produtivo de sobrevivência, com cor do manto, né? São características diferentes, né? Que são características que você está colocando como características de interesse no seu trabalho e aí você vai analisar diferentes linhagens com cores de concha diferentes e quer verificar se essas diferentes linhagens têm diferentes desempenhos e se essas diferentes linhagens têm diferentes cores de manto, certo? E aí até queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu sei que talvez assim mais uma pergunta para fazer você pensar e não é para te desafiar e saber se tu sabe responder, né? Mas é uma pergunta que eu acho que vai ser bastante importante no desenvolvimento, na redação desse projeto, né? A gente organizar essa introdução para responder isso, mas e também no desenvolvimento, né? E depois no artigo e tudo mais. Tu tens ideia do que causa você ter, por exemplo, linhagens de cores diferentes de concha? Por que elas podem ter desempenho diferente? Por que elas podem ter cor do manto diferente? São características diferentes, certo? Primeira. Bom, em relação são características diferentes. Sim, são. Em relação ao manto, já tem trabalhos publicados de que existe correlação com a cor da concha. Então, quando tu está selecionando a cor da concha, consequentemente, tu acaba selecionando a cor do manto também. Mas não é uma correlação de 0,9%, 100%. Ela é mais baixa, né? E bom, segundo publicações, existe não do Brasil, né? De outros países que têm essa preferência, né? Uns preferem ostra mais com a borda do manto branca, outra dourada. Agora, em relação ao desempenho, assim, é uma questão de observação dos produtores. Tem produtores que dizem,
aqui na minha fazenda tal cor cresce mais. Eu vejo bastante gente falando, bastante gente não, né? Quem a gente conversa de produtor assim, que é uma amostra bem pequena, mas são produtores grandes, é importante. Por isso que eu não citei eles também no trabalho, não é o caso agora ainda, eu acho, esse comprometimento. Mas, por exemplo, que a preta cresceria mais, ou mais sobrevivência também. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, se realmente vai haver essa diferença, sabe? Se a preta vai ser melhor. A dourada parece que ela é bem mais difícil de selecionar e talvez de cultivar também. Mas em relação às outras cores, acredito que não tenha diferença de desempenho e isso eu acho que é uma vantagem, né? Porque se tu pretende selecionar um produto diferenciado e que já tem um desempenho pior, então eu acho que seria um bom resultado não ter diferença de desempenho, na minha avaliação. Mas eu sou único, assim, né? Eu acho que... E também eu tenho pouco tempo, né, de observação dos cultivos, assim, né? Então, também eu reconheço isso e eu tenho total dúvida ainda. Mas é isso. Não havendo diferença é uma vantagem, e havendo diferença de desempenho, né? Tu pode começar a testar essas linhagens depois, né, em outros trabalhos, não eu, porque já é bastante coisa para fazer, em determinadas localidades que o pessoal tem dificuldade de cultivo. A gente sabe de umas regiões próximos a estuários, né, onde tem muita variação de salinidade, água rasa com variação de temperatura. Tem fazendas que têm menos disponibilidade de alimentos, tem dificuldade com crescimento de semente, tem várias questões assim que eu acho que pode contribuir, né? Tá, e eu queria te perguntar, tu imagina, tens uma ideia do que pode, por que alguma linhagem pode ter melhor crescimento, por que uma linhagem poderia ter uma determinada cor, maior frequência de uma determinada cor do manto? Tu imagina por que isso pode acontecer, assim, geneticamente falando? Não, o manto é porque o que secreta a concha, né, é a borda do manto ali. Então, os pigmentos que vão para a concha, eles são secretados ali, né? Tem uma reação bioquímica ali, né? E celular que eu desconheço ainda, não estudei, mas então por isso tem essa relação, né? Porque a concha é secretada pelo manto e os pigmentos estão ali. Então, os pigmentos, eles são produzidos pelos animais como resultado de ações gênicas, certo? Sim, total. Então, eu tenho os mesmos genes que determinam para pigmentos que vão produzir determinada cor de concha, podem produzir também a determinada cor de manto, certo? Isso. E aí, com relação a desempenho, o que tu imagina? Eu não sei se eles são ligados ao desempenho, mas pode ser, né? Mas então, assim, a correlação entre duas características, ela pode ser, a gente diz que ela pode ser uma correlação apenas fenotípica, e isso não necessariamente pode ter a ver com a genética, né? Pode ser, por exemplo, o ambiente que causa correlação entre duas características. Então, mas pode ser genética, e no caso, sendo genética, a correlação genética, ela pode ser determinada por dois motivos: os mesmos genes determinando as duas características, como é o caso da cor do manto e a cor da concha, ou então genes que estão próximos, né? Então, genes que são próximos e aí são herdados juntos, né? Que poderia ser o caso, né? Imagina-se poderia ser o caso da correlação genética entre desempenho e cor da concha, certo?
O que eu quis dizer, assim, em geral, é que na introdução talvez seja bom a gente colocar isso, assim, né? Falando sobre correlação genética, sobre o que pode causar, por que pode uma linhagem de uma cor diferente pode ter um desempenho diferente. Talvez isso possa ser tratado na introdução, assim, de uma forma para justo combinar, assim, na sua introdução, que esse é um dos seus objetivos, né? Que é verificar se você tem as linhagens diferentes têm desempenhos diferentes. E por que então elas podem ter desempenho diferente? Você pode colocar isso, né? Talvez eu acho que senti falta isso na introdução. Eu vou comentar aqui a parte do resumo, que eu não tinha falado, que normalmente no resumo a gente se aborda um pouco assim do que vai ser realizado no trabalho, um pouco de, né, um resumo geral do material e métodos, digamos assim, uma forma de material e métodos de uma forma geral, assim, se fala no resumo, né? E do resultado que se espera obter, faltou um pouco disso, assim, no resumo. Com relação à palavra-chave, eu aprendi, pelo menos, né, que você usa a palavra-chave para é uma forma de procurar o seu trabalho, né? Isso vai ser mais utilizado para os seus artigos, né? Mas, assim, por exemplo, as palavras que estão no título, elas já são mais utilizadas pelos sistemas de busca, né? Então, normalmente, o que você coloca as palavras que você tem no título, você não repete como palavra-chave, você usa outras palavras, assim. E talvez você também não fosse interessante usar palavras tão gerais, né? Tipo aquicultura, talvez colocar no lugar molusco bivalve, né? Que é mais direcionado ao estudo, ao teu estudo, né? Por exemplo, também pigmentação de concha poderia ser, porque daí no título não tem pigmentação, né? Tem coloração. Talvez eu tinha colocado até valor de mercado como palavra-chave, porque justamente eu também pensei em a gente tentar trabalhar alguma coisa desse tipo porque valor de mercado né, é o que é o interesse, né? Você ter linhagens diferentes com algumas linhagens com melhor valor de mercado, né? Um produto diferencial com melhor valor de mercado, talvez. Tá, daí mas eu acho que eu também achei que tem algumas frases assim que elas precisam ser juntadas, assim, unidas, né, e linkadas uma com a outra, que isso, acho que a Josiane também comentou. Outra coisa que você falou na sua introdução é heredabilidade no sentido restrito, né? No melhoramento genético, aliás, no melhoramento genético animal, a gente usa muito mais a heredabilidade no sentido restrito, tanto mais que a gente acaba nem diferenciando o que é um tipo, o que é no sentido restrito e o que é a heredabilidade no sentido amplo, né? Mas já que você citou heredabilidade no sentido restrito, saberia dizer qual a diferença entre as duas? O sentido restrito e o amplo? Tá, eu acho que está cortado o seu áudio. Não, dizer agora eu não vou. Não vai lembrar. Não lembro, mas eu sei. E eu sei qual é o trabalho que está falando ali, que citou isso. E eles. Me deu um branco agora. Não, tranquilo. É só porque é o seguinte, como a gente está trabalhando com seleção e cruzamentos, né? A heredabilidade no sentido restrito, ela leva em consideração o valor genético aditivo, né?
E quando a gente trabalha com a herdabilidade no sentido amplo, a gente, além do valor genético aditivo, a gente considera também o não aditivo, né? Dominância, epistasia, entra no cálculo ali para a herdabilidade, né? E quando a gente trabalha só com seleção, que é a principal, né, a principal ferramenta no melhoramento genético, a gente usa só a herdabilidade no sentido restrito, mas aí quando a gente começa já a trabalhar com cruzamentos, e os cruzamentos, eles vão justamente utilizar dominância, epistasia, que é combinação entre os genes, né? Aí a gente já começa a verificar esses, mais esses valores, né, de dominância, epistasia. Aí a gente começa realmente a falar de herdabilidade no sentido amplo também. Só para a gente... Então, lembrei. É por isso que aquele trabalho que eu digo ali que foi o marco, né? Porque ele verificou que era possível, por seleção, tu apurar essas linhagens, né? Criar essas linhagens. E no caso da dominância, ainda tem bastante trabalho publicado, mas não está bem claro ainda, né? Tem hipóteses, acho que a gente até já conversou sobre isso. Nenhum trabalho ainda afirma quem é dominante, quem é recessivo, como ocorre essa herança, né? Então, quando ele diz ali, tem herdabilidade restrito, aí parece que os chineses, todo mundo lá começou a selecionar ostra porque viram que era possível selecionar com a cor da concha, né? Tá. E agora, com relação a isso, eu acho que também tem uma... talvez um pouco de confusão, né? Porque quando você fala de ganho em heterose, você fala de ganho em heterose para quê, por exemplo? Desempenho também. Para desempenho, Desempenho. né? E as características que você está trabalhando, o principal é cor de concha, né? Então, eu estava falando sobre correlação contigo, e aí depois, né, você fala sobre heterose, no seu trabalho bastante sobre heterose, e aí quando a gente pensa em o ganho em heterose, ele se dá quando a gente vai cruzar diferentes linhagens, né? E você está falando de ganho em heterose para desempenho, e aí talvez em alguns momentos você não especifica bem isso, né? O ganho em heterose em quê? Porque parece que é para cor de concha, daí parece que você vai cruzar as cores de concha e aí vai dar uma cor, né? Um ganho em heterose para cor de concha. Então talvez esse também tem que observar bem ao longo do seu trabalho, assim, esse ponto. Porque aí, no caso, o seu ganho em heterose, ao cruzar diferentes linhagens de cores de concha distintas, né? Então, você está cruzando, por exemplo, preta com branca, por exemplo. São linhagens de cores diferentes. Mas o que você vai testar, no caso que você vai verificar se tem heterose, é heterose para desempenho, né? Não é para desempenho. É o mesmo caso que a professora Josiane falou da consanguinidade, né? Que eu falei que tem perda por consanguinidade, mas não especifiquei, sim, né? Tem relação com isso. Nas hipóteses, nos objetivos os objetivos específicos, eles são bastante relacionados às hipóteses, né? E eu também concordo que as suas hipóteses, tem várias que elas são tipo a 7 e a 8, ou a 1 e a 3, né? Na verdade, elas são a mesma coisa. A 3, ela está dentro da hipótese 1, né? A hipótese 4, ela está dentro da hipótese 2, ela tá inserida ali, né? Eu acho que mais fácil, assim, a gente resumir e fazer hipóteses, assim, mais resumidas, de uma forma um pouco mais geral, para não ter isso, né, de confusão, de ter mais de uma hipótese falando da mesma coisa, né? Tipo, a 7 e a 8 são parte da 5 e a 6. E aí tem algumas hipóteses que né, uma faz parte de uma outra, né? Ou ao contrário, uma abarca a outra.
E aí eu também comecei a observar que o objetivo geral do teu trabalho, você não vai só avaliar o desempenho, né? Bom, você vai fazer a seleção, você vai avaliar o desempenho dos puros e cruzados. Eu acho que talvez isso seja importante de colocar, né? Você vai avaliar o desempenho dos puros e dos cruzados, né? E aí eu também pensei que você talvez fosse legal de você colocar também não só o desempenho, também a cor do manto, né? Algo relacionado à cor do manto, que eu acho que isso também é bastante importante, né? Quando eu comecei reli ali a introdução e você fala bastante de cor do manto, e aí isso é um objetivo geral do seu trabalho, né? Verificar se as linhagens diferentes têm cores de manto diferentes também, né? Além de desempenho diferente, né? Desempenho zootécnico. Uhum. No material e métodos, uma coisa que eu também só agora observei que eu achei bastante importante, que é uma coisa mais específica, mas eu achei bastante importante, é que lá na frente, no cruzamento de alelo que você vai ter, você falou que você vai colocar no mínimo um macho e uma fêmea para cada cruzamento ali, cada um dos 16, né? Isso, Tem um motivo de ser um mínimo um? para poder usar pelo menos um reprodutor de cada família, né? Senão nem todas as famílias estariam representadas ali, porque vai ser feito um pool, né? Mas você não imaginou em no mínimo 3, por exemplo? Porque você Poderia... fala pool, no caso, um macho e uma fêmea não é um pool. Não, mas daí é um pool de famílias, né? Um macho e uma fêmea de cada família, aí tem 10 famílias, se a gente conseguir, né? 10 famílias, aí teria 10 machos e 10 fêmeas. Mas realmente, eu acho que pode ser mais, né? Talvez a gente podia pensar em colocar ali, né, mais casais ali, ou mais machos, não vou falar de casais, porque dá a impressão que é casal, né? Mais machos e mais fêmeas, né? Para representar melhor ali as famílias ali que você está trabalhando, né? Uhum. Tá. E eu acho que eu já tinha pessoalmente conversado contigo sobre isso, né? Que eu acho que a organização, pessoalmente, na verdade, foi por e-mail do trabalho, não foi exatamente pessoalmente. Sobre a organização, a forma que foi colocado o material e métodos. Deixa eu colocar aqui. Eu realmente no início assim que eu li, eu não consegui entender direito, né? Quando você começa testando já o desempenho ali da Gazar, né? E aí depois você volta para a larvicultura e assentamento mais para frente. E essa coisa normalmente no material e métodos a gente respeita assim um segmento assim temporal, né, do que vem primeiro, né, temporalmente, depois até eu entendi que você fez isso porque estava difícil de, né, ficaria um pouco complicado de fazer essa divisão temporal, talvez ficaria, né, eu imagino que você pensou que ficaria repetitivo em alguns momentos, né? Mas eu acredito que daria para fazer isso assim, nas gigas será feito da mesma forma, né? Alterando apenas tal parte. Né? Na Gazar, na seleção em massa será assim, na familiar será, né, com alteração no seguinte ponto.
né? Eu acho que talvez ficaria um pouco mais assim, cronologicamente organizado, ficaria mais fácil de, né, de a pessoa que for ler mesmo entender melhor, né, de como é que vai ser realizado o teu trabalho, assim, né? E agora a parte de quando a gente pensa assim, né, a gente vai organizar um programa de melhoramento, porque no fundo, né, a gente está organizando um programa de melhoramento, né? E você está começando um estudo para verificar essa diferença, se você existe a diferença entre essas linhagens que você vai começar a trabalhar e fazer seleção, né? Trabalhar com seleção com essas linhagens. Então, normalmente, um programa de melhoramento, ele tem as suas etapas, assim, né? E também essa ordem, né, no melhoramento genético, essa ordem também talvez, né, possa ser melhorada assim na hora que você for trabalhar no seu material e métodos, organizar melhor de acordo com essas etapas que devem ser respeitadas, né? Por exemplo, primeiro você vai fazer a seleção, né? Primeiro você faz a seleção, seja ela massal ou seja ela seleção familiar, e depois a seleção você vai fazer o teste de desempenho, né, os cruzamentos, né? Então talvez isso também eu acho que eu já passei para ti, né, uma forma, mas eu vou deixar tudo bem especificado, né? Uma forma melhor, talvez, de colocar, né, respeitando essa ordem cronológica e as etapas dentro de um programa de melhoramento, né, respeitando esses dois pontos, né, para organizar, talvez, um pouco de uma maneira mais fácil o teu mapeamento. E é muita coisa para fazer, né? Vai ser muita coisa para fazer. Talvez, assim, a organização acho que a gente já conversou sobre isso, né? Talvez a organização das desovas, quando a gente vai formar as famílias, talvez a gente tenha que diminuir o número de famílias produzidas em cada desova, né? Talvez isso seja um pouco um número muito grande, né? Talvez a gente possa trabalhar com menos casais, tipo, continua com 2 linhagens, só que menos casais a cada desova, né? E aí produzindo essas famílias. Talvez isso também seja possível. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que, de uma forma geral, é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Alexandra. Obrigado. Obrigada. É importante. Realmente vai e volta ali, é difícil de escrever a metodologia e Muito bem, Alexandre. Muito seja entendível. Desculpa, professor. Imagina. Muito obrigado pelas colocações, né, pelas contribuições. É importante depois tu passar o texto que você leu para o Carlos ou para a gente conseguir visualizar essa tua organização de cronologia, né, para a gente conseguir melhorar o trabalho. Só vou fazer um comentário acerca da palavra-chave, que aí é para todo mundo que está nos assistindo. Nós temos vários alunos da pós-graduação. Tu está correta com relação às palavras-chave, que são indexadores, né? Os indexadores, normalmente, que a gente coloca no título, nós não deveríamos, ou deveríamos evitar, não é proibitivo, mas deveríamos evitar colocar eles como palavra-chave. Mas a palavra aquicultura, ela é obrigatória, porque todo programa de pós-graduação tem que colocar a primeira palavra-chave é a área de formação do programa. Então, todas as nossas teses têm a palavra aquicultura e todas as dissertações têm. Lá na fitotecnia, todas as teses de dissertação vai começar com a palavra fitotecnia. Então, para deixar para o pessoal, né, que vai fazer projeto, então o pessoal vai começar a tirar essas palavras, a gente vai ter que mandar colocar de novo. Na verdade, isso é regra da CAPES. Tá? Então, a aquicultura
A palavra aquicultura não vai estar presente em todas as dissertações e teses do programa de pós-graduação em aquicultura. Tá? Só para Agora, esclarecer. uma curiosidade, no caso, no artigo, Não, no artigo não precisa, não é necessário. Não precisa. Mas como o projeto depois vira a dissertação e a tese, a gente já começa a colocar no projeto para depois não esquecer lá no final, né? Então, já é recomendação da pós-graduação que no projeto a palavra já esteja presente. Feito isso, acho que eu vou passar a palavra para o Felipe, fazer as considerações com ele, para mim, de forma, onde estiver ali no trabalho com o Carlos, depois eu faço o encerramento. Felipe, por favor. Perfeito, obrigado, Cláudio. Eu ia fazer a mesma fala que a tua de começo agora das palavras-chave, então já me poupou mais um pouco de trabalho ainda. Facilitou mais um pouco. Obviamente eu estou fora da área do trabalho, né? Estou aqui mais como representante da coordenação para dar uma olhada, como eu sempre digo, se o trabalho tem estrutura de tese, se ele tem começo, meio e fim, se ele pode ser cumprido dentro do prazo. Basicamente, todas as coisas que eu tinha colocado no texto, as duas anteriores já relataram, já fizeram os comentários do resumo, que não tem metodologia, da introdução um pouquinho longa, com parágrafos, hipótese demais. Eu tento trabalhar com um número de hipóteses relacionadas aos artigos. Se eu vou ter 2 artigos, eu tenho uma hipótese do primeiro e uma hipótese do segundo. Eu tenho uma metodologia deles. Aí depois tu dá uma olhadinha. Isso tudo está no texto. Eu não vou entrar em detalhes, até porque tanto a Alexandra quanto a Josiane já falaram sobre isso, não vou me entrar novamente. De forma geral, eu acho que é material suficiente para uma tese de doutorado, que é a primeira coisa mais importante. Eu acho que ele dá 2 artigos tranquilamente. A equipe é qualificada para fazer isso, tem todo o laboratório de molusco, o orientador está qualificado para fazer. Eu só tenho uma pequena preocupação. Eu achei coisa demais para fazer, não sei se é impressão minha, assim, achei um pouquinho de esforço de trabalho grande, assim, de cada experimento ter que avaliar eles na fase adversária, avaliar na segunda fase, avaliar na parte final. Eu achei um pouquinho de trabalho demais. Mas agora, se vocês acham que vão dar conta de fazer, daí é mais por conta de vocês como equipe. Assim, eu acho que ele tem mais volume de trabalho do que o necessário para a tese. Assim, essa é a impressão que eu tenho. No mais, eu falei basicamente o que eu ia comentar, e só vou abrir para ter certeza, foi comentado nas falas anteriores, de introdução, de nome científico, etc., que já está tudo aqui no texto. A parte metodológica não é minha, então não tenho nem como dar muita sugestão em parte metodológica. O cronograma eu acho que está ok, também tirando essa questão que eu coloquei, que eu acho que é um pouquinho de volume de trabalho demais, mas você preenche internamente. O orçamento está ok. Eu acho que da minha parte era isso mesmo, Cláudio. Não tenho muito o que adicionar, não. Perfeito, Felipe. Obrigado pela contribuição, pela presença também. Bom, realmente é um volume grande de trabalho, né, para uma tese. E, de fato, a gente já começou isso há um tempo atrás, mas nunca ninguém, como técnico, né? A gente tem feito que na verdade é uma linha de pesquisa do laboratório, não é um projeto de tese à parte. Então, ele faz parte da linha de pesquisa do laboratório e a gente estava só esperando aparecer um louco do Camarão aí, que viesse para o laboratório de molusco para abraçar a causa, né? Então, Carlos... e aí eu agradeço realmente o Carlos. O Carlos ele entrou no laboratório de molusco já há algum tempo, tem toda a qualificação para desenvolver o trabalho, executa a agricultura com maestria e tem toda a qualificação. Mas, além disso, dele ter vindo de outra área, ele entrou numa área que é mais nova ainda, que não é só reprodução, né? Ele está entrando numa área que é genética, melhoramento. Então, é desafiador para ele, acho que vai ser um grande desafio, porque ele tem mostrado total capacidade de estudar e de aprender, né? Me preocupa mais a questão de... que a gente tem todo mundo conhece o laboratório de molusco, o laboratório tem uma equipe grande, né? Ele vai ter suporte de todos os membros da equipe, ajuda ele, nós tentamos fazer em equipe. Ainda assim, são atividades que demandam bastante
trabalho, mas tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso, né? Conseguir sucesso em todas essas etapas. A gente propôs 2 trabalhos, né? Mas quando você olha, se você for olhar mesmo o trabalho, tu vê que dá para fazer 4 ou 5, né? Que a gente não dividiu isso tanto, porque nesse momento de projeto não dá para prometer muito mais, muita coisa depois. Como é linha de pesquisa, isso vai continuar no laboratório, a gente vai conseguir publicar muito mais do que 2 trabalhos com os estudos do Carlos. Então, de fato, eu gostaria de agradecer o Carlos por ter aceitado esse desafio, enquanto ele for fazer doutorado, falei, quem sabe tu pega a linha de pesquisa que a gente já está desenvolvendo e vamos aprofundar mais um pouco. Sempre é bom ter alguém dono, né, de alguma das atividades, as coisas andam com mais certeza. Agradeço o Carlos, Alexandra, Josiane, Felipe. Retorno a palavra ao Carlos, se ele quiser fazer algum comentário, de forma geral, do que foi dito, para depois a gente ir para a etapa final. Não, em princípio, agradecer as contribuições, realmente é truncado ali a metodologia, é difícil mesmo, né? Tanto é que daí quando chegou no resumo eu já estava meio cansado, a Josiane tem razão, né? Toda razão, tem que melhorar o resumo e isso, né? A gente também mudou um pouco em cima da hora as coisas, né? Ele ia ser um pouco menor mesmo o trabalho, né? Mas aí a gente começou a ver que na hora da seleção ali a frequência de ostra com aquela cor não era tão grande, aí a gente acrescentou a seleção familiar, né? Para ver uma outra resposta, né? Para ver se melhora essa apuração das linhagens, né? Para ter o trabalho, né? Para não é muito trabalho, mas para não correr o risco de chegar daqui 2 anos ver que não vai ter animais para fazer os experimentos, daí também é um risco que eu não queria correr também, né? E é isso. Obrigado, professor Felipe, professor Alexandre, professor Josiane, professor Cláudio. Eu estou apanhando bastante na genética, mas a gente vai ainda chegar lá. Ainda bem que eu Vai sim. tenho um, né, orientador, tudo aí para supervisionar a gente. E estou gostando do trabalho. Estou gostando. Tá legal. Felipe, nós vamos fazer uma discussão à parte para fazer a avaliação. Normalmente é assim que vocês têm feito. A ligação de WhatsApp ali. Feito as 2 coisas ali, eu sinceramente acho que é melhor fazer a ligação de WhatsApp, acho que fica mais tranquilo. Exato. Tá. Então, eu criei, se vocês notarem, eu criei um grupo com nós 3, então eu vou fazer uma ligação. Eu peço que vocês desliguem as câmeras e fechem aí o microfone enquanto a gente discute, e aí a gente já retorna aqui, Carlos, para dar o parecer, tá bom? Tudo bem. Só peço licença para o pessoal, só uns minutinhos, já estamos retornando. Enquanto isso, tu pode ir interagindo aí com as pessoas que estão assistindo. Tem vários do grupo aí, Carlos.
Carlos? Oi. Demais colegas? Muito bem, muito obrigado pela paciência. Nós conversamos rapidamente ali e a decisão da banca foi pela aprovação do teu projeto e você vai colocar as correções que a banca sugeriu e você tem 15 dias para encaminhá-lo a programa de pós-graduação. Na verdade, eu encaminho o programa de pós-graduação no prazo de 15 dias. Ok? Incorporação das correções sugeridas pela banca. Ok. Vamos fazer. Tá, joia. Então é isso, pessoal. É isso aí. Parabéns ao Carlos, a todos. Obrigado a todos os presentes que estão acompanhando, prestigiando. O Carlos aí, tem vários alunos da pós-graduação, outros mesmo que são técnicos do João, alguns técnicos do laboratório. Obrigado pela presença. Tá? E declaro encerrada a sessão. Nós podemos... Então, parabéns, Carlos, ali, só trabalhar agora. Abração para todo mundo. Obrigado a todos. Tchau, Obrigado. Carlos. Parabéns. Valeu. Tchau. Tchau. Grande abraço.